que para a gente começar a tentar evitar esse tipo de casos, que esse tipo de violência se repita, a gente tem que começar por reconhecer a gravidade do que aconteceu nesse domingo, nesse sábado, nessa noite de sábado. O Marcelo morreu na madrugada de domingo, né, já no hospital. Então, a gente tem que reconhecer a gravidade disso. Se a gente achar que isso é mais um caso corriqueiro, vamos tratar de uma forma leniente demais para o que se apresenta na realidade. Aí vem o nosso vice-presidente, que é especialista em minimizar tudo que o presidente Bolsonaro fala, tudo que acontece de grave no país. É bom lembrar que, já no caso de Dom e Bruno, fora outros, né, se a gente puxar na memória, mas recentemente, no caso da morte, do assassinato de Dom e Bruno, lá na Amazônia, ele disse que, usou o termo, disse que o Dom morreu de gaiato porque o Bruno que era o alvo, foi um efeito colateral, ou seja, a habilidade dele com as palavras é zero, especialmente nessas condições delicadas, nessas condições trágicas. Mourão realmente não dá aos fatos o peso que eles devem ter. Aí vem ele dizer que não se deve fazer exploração política. Ora, a gente tinha lá uma festa que tinha como tema Lula e o PT. Estava tocando música do PT. O aniversariante era um militante do PT. Passa alguém que não conhecia ninguém na festa, que é apoiador de Bolsonaro, simpatizante de Bolsonaro, chega com uma arma, ameaça primeiro, depois sai, volta novamente, atirando, gritando Bolsonaro, mito, morte aos petistas. Se isso não é um episódio político, o que mais será? Se isso vai se tornar uma escalada, aí é outra coisa. Mas reconhecer que essa morte é um fato político, que teve origem na radicalização de um lado da política nacional, isso é óbvio. Já Bolsonaro volta com aquela velha história de Adélio. Ele tem razão por um lado, realmente é o único pré-candidato, o único candidato que foi vítima de uma agressão mais grave foi ele durante a campanha de 2018. Mas já dois inquéritos, duas investigações foram feitas e Adélio, a conclusão da polícia é que Adélio é uma pessoa desequilibrada que agiu sozinho. Ele quer mais uma investigação para tentar mais outra, mudar a conclusão do inquérito. O Adélio realmente foi filiado ao PSOL, mas antes do Adélio fazer isso, não tinha nenhum discurso público, aberto, de autoridade nenhuma da esquerda, dizendo para os seus simpatizantes atacarem, ou dizendo que vamos fuzilar o pessoal da direita, como o Bolsonaro falou, dizendo que vamos fuzilar a petralhada lá no Acre. Já falou em guerra civil, disse que morte é um tema que Bolsonaro cultiva frequentemente no seu discurso. Quando um governante de um país deve fazer o contrário, né? Ele deve lutar pela paz. Então, o que a gente espera, para voltar à sua pergunta, é que as autoridades da República, além das autoridades policiais, claro, reconheçam que esse foi um fato gravíssimo, é um auge de uma escalada que vem vindo nesses casos, nesses episódios que você citou, é o auge, e esperamos que pare por aí. Mas para que esse seja o limite, a gente tem que partir do ponto de que esse foi um episódio muito grave que deve ter um ponto de virada a partir de agora.